Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações capixabas, direto do Estúdio 42B, eu sou o Vitor Taveira e esse é o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário sobre cultura, história, ecologia, memória, identidade do Espírito Santo. Lembrando que nossos programas estão todos nos canais, né, do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também do www.seculodiario.com.br. Hoje no Raiz Capixaba temos como convidado aqui o Aparecido José Cirilo, que é professor do Centro de Artes da UFES e coordenador do Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes, o LENA. Isso. Não é isso, Cirilo? Isso. Bom, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu queria começar a discutir, né, um pouco do trabalho que você faz, que vocês fazem também no laboratório, né, com o debate que traz nesse livro, que está até aqui no fundo, que é o Atenção Arte, que é uma pesquisa muito interessante, curiosa, que eu achei, né, sobre monumentos espontâneos, né? Que a gente fala muito dos monumentos históricos, vamos falar disso um pouquinho hoje também, consagrados, que são ditos oficiais, assim, né? Exato. São criados principalmente... São os institucionais, né? E esse livro fala de uns outros tipos de monumento, né? Então eu queria que você começasse comentando que monumentos são esses, o que você considera esses monumentos espontâneos e por que eles são importantes, como que eles fazem parte da cidade. Primeiramente, assim, é um prazer para a gente estar aqui, né, com vocês, assim, e poder falar um pouco desse trabalho e, em particular, poder falar exatamente isso que você está dizendo, que são os monumentos espontâneos, né? O trabalho do grupo, nós somos hoje 18 pessoas, entre alunos de graduação, mestrandos e pós-doutorandos, né, que estão envolvidos nessa atividade. E a gente começou em 2011 fazendo, então, um levantamento dos monumentos das 78 cidades. Ao longo desse levantamento, a gente foi percebendo, por exemplo, em Guarapari, né, como aquele tigre da ESSO, né, aquele tigrão da ESSO, logo na entrada ou saída da ponte, depende do ângulo que você está olhando, como ele se tornou, apesar do Guará ser a imagem da cidade, a origem do nome Guarapari, né? O tigrão é que virava, você entrava no Flickr na época das pessoas, que viam passar turismo em Guarapari, era o tigrão. Então o tigrão virou a imagem de Guarapari. E aí eu fui estudar o que era esse tigrão, né? E na verdade ele inclusive o seu Dino fez aniversário agora essa semana, né? O seu Dino em 74 levou esse tigre, que era uma campanha da ESSO na época, coloca um tigre no seu tanque, né? Isso foi lançado no mundo inteiro. Aqui no Espírito Santo veio um tigrão desses para a Vila Velha. O seu Dino foi no lançamento e pediu à equipe da ESSO se eles podiam ceder o tigrão para ir. Ele era o dono do posto ali da frente, né? Ele já era dono mais do ou posto. menos em frente. Exato. Onde está o né? tigrão. Então, essa peça vai como uma peça promocional da ESSO no início dos anos 70 para lá. E o seu Dino vai, então, fazer uma reforma no poço e ele pega e tira exatamente de onde ele tinha colocado, perto das bombas, e coloca ele na mureta que dá para a rua ali no canal. E é na ponte, né, que chega em Guarapari. Antes, inclusive, dele ir para lá. Ele estava ali, era do lado de cá, em frente onde ficam os barcos estacionados ali. E aí as pessoas começaram a ter um acesso maior, ele ia a fotografar. Com isso, ele foi virando a imagem, o seu Dino foi entendendo isso e compartilhou ele mais ainda para aquele outro lado. E a gente percebeu isso, que era um objeto, né, escultórico, que não tinha... Por isso que eu fiquei falando com você, Calora, que os outros monumentos que a gente costuma dizer que são os institucionais, eles são criados pelo poder público, né, municipal ou estadual. Os vereadores que fazem uma lei para homenagear uma determinada pessoa, fazem um busto, fazem uma escultura. Mas o Tigrão era um exemplo de objetos que se tornavam identitários, que se tornavam monumentos, mas que tinham isso feito pela vontade popular e não por um órgão público exatamente. E aí nós começamos a estudar outras possibilidades nesse sentido no Espírito Santo, né? E um dos outros grandes monumentos que a gente tem desse monumento espontâneo é as Torres de Jesus de Nazaré, por exemplo, né? Não sei se você conhece a história das Torres de Jesus de Nazaré. Ela foi iluminada para um jogo da Copa, não sei se... Eu não vou lembrar agora exatamente qual Copa que foi, eu acho que é de 98, se não me engano. Ele foi iluminado de verde e amarelo para isso. São duas torres. São duas torres. Aquilo são torres de eletrificação. Sim. É só para levantar os fios para atravessarem a Bahia. Mas elas foram iluminadas para a Copa
né? E ela ficou em verde e amarelo. Na sequência disso, resolveram iluminar, então o poder público resolveu iluminar para o outubro rosa, né? E nessa sequência, né, aí chegou o Natal, resolveram iluminar de verde e vermelho para o Natal. E nesse momento, Jesus de Nazaré, que passava por aquela fase muito violenta de novo, né? Então Jesus de Nazaré teve um momento muito tranquilo, e de repente houve aquela chacina, e Jesus de Nazaré, que só ia para a imprensa por causa da violência, começou a ir por causa da torre. Eu tinha na época uma das pesquisadoras que trabalham com a gente, né, que é a Ciliane, ela era professora naquela escola pública que tem ali. Então os meninos começaram a desenhar a torre começou a fazer parte do imaginário das pessoas. Né? E aí é óbvio, chegou o momento que a Excelsa quis desligar a torre, porque aquilo custa manter iluminado. E aí a população se movimentou para não deixar ser desligado. E criou um problema para o poder público, que é assim, como é que a gente mantém isso? Né? Acabaram resolvendo, é uma imagem que também, como o Tigrão de Guarapari começou a fazer parte das fotografias que os turistas que vinham para cá faziam. Sim. Inclusive rola o Tour no Morro, né, que é o Fernando fazendo um projeto que termina. Parte do percurso é chegar lá em cima. Olha como foi mudando. Então, um lugar que era um lugar a princípio de desova, um lugar de violência, foi se tornando um lugar simbólico. Hoje tem um parque. Uma vista maravilhosa, né? Uma vista impagável, ali, né? Única. Mas quem faz isso não é o poder público, quem faz isso é a população. É a população que vai criando esses roteiros e vai fazendo com que o poder público, então, olhe para isso. Então, por isso o título do livro, Atenção Arte, né? Então isso não são coisas ocasionais, isso se tornou objeto, né? A gente fica brincando que Piúma é uma das rainhas dessas coisas, né? Tem em Piúma acho que é Rancho dos Queijos, que o cara pegou o poste que é da companhia elétrica, ele pegou o poste, revestiu o poste com uma estrutura de concreto para fazer 2 grandes ratos que comem queijo, né? A gente chama isso de figura de convite, né? No termos de escultura, para anunciar a própria loja dele. Então isso vai virando imagem da cidade, e as pessoas vão se fotografando. São emblemáticas, né? E a gente até separou aqui algumas imagens que estão no livro, né? Que para a gente poder mostrar também para quem está acompanhando no YouTube, quem está no podcast, a gente vai descrevendo, né? O Cauã vai passar para a gente. Tem algumas, né? O livro... Inclusive, eu queria falar, né, que o livro está disponível, né, online, em PDF, no site artepublicacapixaba.com.br. Sim, esse livro e todas as outras produções bibliográficas que a gente tem. Exatamente. Só uma curiosidade, né? A gente faz parte de uma rede de pesquisa sobre monumento, tanto na América Latina quanto na Península Ibérica. E quando esse livro foi lançado, a gente mandou para os parceiros da gente lá em Portugal, e um dos grandes nomes da escultura pública, que é o José Guilherme Abreu, ele ficou apaixonado porque ele falou assim, vocês cunharam um termo novo, né, na arte pública, que é a escultura espontânea. Né? E eles passaram a usar isso, porque havia uma discussão de monumento não intencional, mas que monumento não intencional não é exatamente isso. Exato, porque há uma intenção. Há uma intenção, né? Tem um ato ali, né? E um ato que transforma aquilo num objeto estético. Inclusive a intenção comercial, intenção comunitária. Sim, é. Ou no caso desse que você falou de Jesus de Nazaré, inclusive assim... É de resgate da não identidade. Foi construído como monumento, né? Mas foi apropriado como monumento. Foi apropriado como monumento. A nossa Torre Eiffel. Mas é exatamente isso. E até nesse texto que eu escrevi sobre Jesus de Nazaré, eu busco exatamente a Torre Eiffel como uma referência. Que ela nasceu como um objeto para poder falar das maravilhas do ferro fundido no final do século XIX. Então, era só para uma feira de tecnologia e ninguém consegue imaginar Paris hoje sem a Torre Eiffel, né? Então, a história transformou a Torre Eiffel num monumento. E as questões todas no Espírito Santo, na Grande Vitória, vão transformando as Torres de Jesus de Nazaré num monumento visual na cidade, né? E um monumento que resgata a identidade e o valor daquela comunidade e devolve para a comunidade um pedaço do território dela, né? Cara, isso faz muito mais do que uma escultura de bronze numa praça. Isso é que às vezes não tem pertencimento nenhum, né? Foi uma ideia de um político que queria homenagear alguém. Exatamente. E alguém que não tem sequer a ver com o contexto onde está inserido. E aí esse objeto, ele se torna um objeto que vai sendo apagado, né? Que vai sendo esquecido porque ele não significa nada. Ele é um pedaço de bronze que pode ser vendido no ferro velho para ser derretido e trocado por alguns reais. Né? Mas em Guarapari aconteceu uma coisa muito interessante, porque do lado de cada ponte tinha os guarás e do lado de lá o Tigrão.
os guarás saíram e sumiram de lá, e ninguém nem fala que eles sumiram, né? Mas se alguém, por acaso, tentar tirar aquele tigrão de lá, até que se o seu Dino, que era um dia foi dono daquela, se ele tentar tirar, a população não deixa mais, porque ele é hoje a imagem da cidade, né? Então, isso é arte, aí a ideia, então, do Atenção Arte, né? A gente trouxe alguns aqui, né, que são alguns elementos que figuram no livro, para a gente comentando. Esse aqui é a estátua do Roberto Carlos, lá em Cachoeira, não é isso? Que também nasce da vontade da autora de fazer uma homenagem a Roberto Carlos. Ele, por acaso, vai parar na cidade, quer dizer, ele se torna depois um monumento, mas ele não nasce para ser isso. Ela é apaixonada por ele e resolve fazer uma homenagem por conta própria. Né? Ele acaba oficializado depois, ele acaba então, oficializado. Né? A municipalidade fazem essa proteção aí de quase vida. que santifica. Ele vira uma outra coisa, porque ele também não é só o monumento, porque assim, a gente não tem esse tratamento para os monumentos de um modo geral. Né? Raríssimo. Então você vê que é um objeto que passa a pertencer a um outro tipo de afeto na comunidade. Né? Aí pode ir passando aí que a gente vai. Essa é uma das sereias, essa está em Anchieta, se não me engano. Essa está em Ubu. Em Ubu, sereia de Ubu. Essa é uma coisa muito interessante, porque é uma das poucas imagens. Só para quem está ouvindo também, né? Uma sereia com decorações em conchas. Concha, né? E tudo. Ela é muito interessante porque ela fica logo o mar está logo na frente. Né? É um dos poucos monumentos que a gente tem no Espírito Santo que se refere ao mar, que estão de frente para o mar. Boa parte deles estão de costa para o mar. Com Maurício de Oliveira também. Estão de costa para o mar. Isso é muito interessante. Ela é uma das poucas que está de frente. E aconteceu um episódio muito interessante que um caminhão dando ré nessa rua, ele bateu e quebrou essa escultura. A comunidade que tinha feito, né? Ela reconstruiu o objeto que está hoje. Acho que a gente até tem, no livro a gente tem uma imagem dele, um outro objeto que, em termos estéticos, ele é muito mais fraco, né? Muito menos, vamos dizer assim, de um modo mais simples, é menos bonito do que é esse objeto, mas o mais interessante é que é tão importante essa sereia para a comunidade que, frente ao acidente que aconteceu, eles criaram toda uma proteção, criaram um deck na frente dela e transformaram de fato esse espaço num espaço de contemplar o mar sob a proteção dessa sereia. Né? E a gente conversando com os moradores, você vê claramente a força e o poder que tem esse objeto para eles. São eles que constroem isso, são eles que fizeram toda a reforma. Né? Isso é muito bonito, que é a apropriação mesmo das pessoas da cidade que elas habitam. Massa, o que temos mais aí, Cauã? Imagens. É bonita essa região. Isso aí é na Barra do Jucu. Esse na Barra do Jucu é impressionante, né? É um castelo. É um castelo medieval. O menino que é dono, eu não conversei com ele, eu vi algumas reportagens com ele, não abre muito espaço. É a casa dele, afinal de contas, né? Mas é impressionante como ele, querendo fazer uma questão do próprio sonho dele, do ideal dele de criar para si uma ideia de um castelo e construir essa lógica do castelo, ele acaba compartilhando com a cidade a fachada da casa dele, como qualquer outra fachada, só que ela tem esse apelo que faz com que esse objeto seja muito mais do que a vontade dele. Ele passa a integrar, né, a própria imagem da Barra do Jucu. Né? Tanto que a gente tem uma série de reportagens falando dessa estrutura. Não tem como passar ali, não tem como passar e não perceber isso, né? Não dá, você tem que ter atenção para isso. Isso te grita, né? E tem muitos detalhes, né? A gente vê os soldados na porta, tem leões, tem então assim. Dentro é muito impressionante porque ele criou toda uma situação que simula uma vida medieval. É impressionante a riqueza a habilidade dele de fazer isso. Mas essa de fato é a parte mais privada mesmo da casa dele. Mas essa parte que ele compartilha direto com as pessoas, é uma parte que impressiona e que também você tem uma série de pessoas que vão lá e se fotografam, que incorporam aquilo como parte mesmo da visita e do turismo, né, da imagem que eles têm da Barra. O que mais? Temos esse aí também, que é a quiosque da Loura, é Piúma, não é isso? Piúma. Né? Hoje essa peça até está destruída, a orla está muito destruída, né, com o problema do avanço do mar e tudo, né? Mas é uma outra, dentro desse universo das representações das sereias, né? Faz uma homenagem, até porque o bar é o Bar da Loura, né? Então, tem uma referência a ela, mas tem uma referência dela como também uma figura mitológica que está na questão do mar.
E nessas obras, o que eu falo, essa aí comparada com aquela que a gente viu antes lá de Ubu, elas têm uma diferença formal muito grande, mas cada uma delas carrega esse pertencimento e essa força identitária de quem a constrói e das pessoas que se constroem em torno disso e que se percebem em torno disso, né? Que mais? Essa aí é do Flamengo, de Guarapari, né? Guará. Do Flamengo, do Guará. Não, do Guará, desculpa. Essa, né, a princípio, é um objeto que foi colocado logo na entrada ali da ponte, né, na entrada da Guarapari antiga, para fazer essa referência muito forte, né? Essa é uma obra criada para isso, para ser uma homenagem ao Guará, que nomeia Guarapari, mas que, na verdade, essa coisa nunca conseguiu construir, o Lynch chama isso de imagem mental forte, né? Para fazer as pessoas sentirem que aquela imagem pertence. Talvez ela está num trevo, né? Ela estava num trevo. Ela saiu há alguns anos, disseram que era para restaurar, mas nunca mais voltou. Porque ela tem um concorrente violento do outro lado, que é o Tigrão, né? O Tigrão acabou tomando esse lugar da imagem de Guarapari, e eu acho muito difícil que, de fato, o Guarapari consiga colar de novo em si uma outra imagem que não seja o próprio Tigrão, né? Vamos ver mais, então. Tem uma que é muito... É um trabalho muito interessante esse, porque esses parceiros nossos portugueses estavam falando que essa especificamente... Essa eu botei até de curiosidade, que é a estátua, a estátua da Liberdade da loja da Havan em Linhares, né? Ela ali na rodovia. Isso é uma marca da Havan, né? Eu até, quando eu comecei a olhar para essas coisas, fiquei pensando que a Havan tinha alguma coisa a ver com a Havana, com os Estados Unidos, até por conta da... Mas não, a Havan é simplesmente as iniciais de dois nomes, né? O A, eu esqueci quem, o outro é Vanderlei. O velho da Havan. Como é que é o nome do velho da Havan? Eu esqueci, mas são duas sílabas que formam a Havan, então não tem nada mais sofisticado. Mas o interessante é que ela associou essa questão do consumismo norte-americano, da Estátua da Liberdade, mas sabe o que eu acho mais interessante? São as pessoas saírem de Vitória, andarem mais de 100 quilômetros, simplesmente para tirar uma foto do lado da Estátua da Liberdade. Percebe? Isso é muito interessante, como isso vai para os álbuns de fotografias, para as redes sociais das pessoas, quase como uma analogia a estar em Nova York. Quer dizer, são objetos que são capazes de construir uma fantasia e um pertencimento da pessoa numa outra dimensão simbólica para além do próprio lugar que ela está. Tem outro que o pessoal estava comentando aqui antes de começar o programa, que eu não sei se enquadraria, acho que não é da época do livro, que é o Buda ali de Ibiraçu. Sim, o Buda de Ibiraçu que é o segundo maior do mundo, e tem esse mesmo efeito das pessoas irem como que mostrando que aqui tem outro... É impressionante. O Buda ele foi construído depois. Então, a gente, né, ele estava... Eu acho que na época do livro, acho que o que estava sendo construído era aqueles menores, né? Mas formalmente o outro já foi depois que a gente tinha lançado o livro, né? Que é que é uma peça também impressionante, né? Parece que eles vão abrir agora todo um processo de visitação na parte interna, criar situações internas nele, que também é muito... Porque ali dentro é um edifício, né? Ele é um edifício, né? É impressionante. Exato, é né? Vamos ver o que mais que temos aí. Eu tô... Esse aqui. A Parada Gobete. É uma atração à parte, né? É uma atração à parte, né? Em Colatina, né? Colatina, especificamente em baunilha. Eu falo que exato. Baunilha, essa ideia de doce e de sorvete, eu acho que foi muito bem apropriado nisso. É um conjunto enorme de objetos que estão ligados à cultura popular, né? É o Que Maravilha, Ayrton Senna, Elvis Presley, Mr. Bean, né? É que a gente separou aqui, que é o Chaves, né? Toda a turma do Chaves, toda a né? turma do Chaves, seu Barriga, seu Madruga. E exatamente isso. É uma pessoa que tem um comércio que começa a fazer uma brincadeira e essa brincadeira vai crescendo e ela vira referência, né? Então, o que transforma Baunilha e a Parada Gobete hoje é muito mais do que a própria comida o que você tem lá dentro, mas é exatamente todo esse conjunto virou um atrativo. Que tá fora. Virou um atrativo e é parte desses monumentos que compõem os monumentos em Colatina, né? E que mais? Aí tá, todo mundo, Chiquinha, Kiko,
Dona Eles têm um Florinda, Roberto né? Carlos Esse aí gigantesco. que eu acho que é outro emblema, que é o Papiru, né? O Papiru, Que surge como pelo Yahoo, né? É interessantíssimo, porque Parque assim, aquático. quando o parque aquático vem, eles criam um site e eles inventam uma família, a família Hu, uma família de extraterrestres que deixam o país deles e vão morar, fazer sede da residência deles na Terra, porque é um planeta divertido. Então, isso tudo faz parte da fantasia que o Yahoo construiu. Então, tem o Papiru, o Mamiru, os bebês, então todo aquele universo. Quando o parque aquático fale, isso é uma coisa muito interessante, né? O juiz determina que, para pagar as dívidas dessa massa falida, que esses bonecos eles fossem parte daquilo que os credores receberiam, né? E aí eles começaram a migrar pela serra, né? Quando a gente fez esse inventário, e até esse inventário desse que está no Poço Mirante, ali no início da Norte-Sul, no início, então, ali naquela parte do Shopping Mestre Álvaro, tinha um outro na BR-101, né, entre Vitória e Ibiraçu, né, que ficava perdido no meio do nada. Nunca entendi o que ele estava fazendo, mas de longe você avistava. E vários deles começaram a ser usados em Nova Almeida, naquela região de Nova Almeida, até ali em Manguinhos, naquele condomínio novo em Manguinhos, antes da polícia, daqui de Vitória para lá, à direita, antes da polícia, eles têm sido usados para fazer lançamento de empreendimento imobiliário, né? Então, esses circulam. Esse do Posto Mirante, eu falo sempre que ele está num processo que é o processo que o Tigrão atravessou ao longo desses 50 anos que o Tigrão está lá, né? Associado à imagem dele inicialmente a um posto, mas que ele vai se tornando um objeto presente. É impossível você passar por ali e não ser tomado por essa figura. Ele é grande, ele é bem maior que o Tigrão, acho. E ele já perdeu, ele já foi descaracterizado enquanto Papiru, quer dizer... ele tem na barriga dele, que a gente vê aqui, Posto Mirante. Ele já não é mais como o Tigre, ele já não é mais o tigre da ESSO, né? Ele está começando a ganhar uma personalidade que é dele, né? Então, a gente usa esse exemplo como um exemplo de uma peça, né, comercial, uma figura de convite que está num processo de monumentalização. E num processo de monumentalização não feito pelo poder público, né, mas feito por ações individuais, né, por essa volição, né, por esse desejo das pessoas e não das instituições. E o que mais? Eu acho que tem um aí que a gente separou do próprio Tigrão também, né, que é outro... Esse aí também, que é o de... o Cristo esse é o de Guaçuí, se não me engano, que é o de Colatina, a base dele é diferente, né? Que vem naquela lógica daquelas reproduções que a gente vai ter do Cristo Redentor, né? Melhorado no sentido de que ele não é aquela peça pequena, eles dão um exagero nisso. A gente, para conseguir, inclusive, financiamento para estudar isso, a gente colocou isso dentro de uma discussão nas artes, que é do kit, do grotesco, essa coisa que... Sim, isso que eu ia falar, é um elemento que aparece muito, né? Que a gente pode observar. Porque era uma maneira da gente conseguir fazer que o pessoal muito acadêmico da pesquisa em artes entendesse por que a gente estava estudando. Esse é o de Mimoso do Sul. Esse é o de Mimoso, né? Quer dizer, se repete, né? Ele se repetem, né? Reproduções do Cristo. E eles são, assim, formalmente, eles são muito toscos, assim, o talhe deles não é uma coisa refinada, mas eles não são para ser vistos de perto, né? Eles são para ser vistos nessa representação do divino, nessa representação de Cristo que recebe a cidade de braços abertos, né? E aí passa mais um aí pra gente. Acho que agora as várias facetas do Tigrão. Só para ilustrar um pouco, né, que a gente já falou do Tigrão, para quem não tinha visto ainda, como é que ele muda, né? Na época da Copa do Mundo, ele botou a camisa do Brasil, aí muda o patrocínio, né? Ali uma faculdade, aqui o próprio posto anunciando. Isso é uma Seja bem-vindo a Guarapari, também a base. Muda. Isso é uma coisa, de fato, impressionante, porque os monumentos, de um modo geral, eles são muito estáticos, né? Eles são aquilo ali e eles passam os anos daquele modo. O Tigrão não, né? Nessa foto azul a gente ainda vê, na azul a gente está vendo aquele peito peludo, né? Representa o peito peludo do Tigrão da ESSO lá de 74. Mas isso, nas reformas seguintes, ela foi desaparecendo. Percebe? Você vai nos outros, verdade. Você já não vai ver mais isso, né? E ele tem essa coisa de, ora ele é do Posto Dino, tá vendo? Ora ele é do Posto Dino, ora Guarapari se apropria dele, né?
Guarapari estava tentando um projeto de lei para transformá-lo em patrimônio cultural da cidade, né? Ele foi transformado em patrimônio simbólico da cidade, mas essa lei de salvaguardá-lo por uma lei municipal, ela ainda está lá parada, né? Mas ele já é entendido como um patrimônio, sabe, simbólico da cidade. Né? E fica aquele conflito, né, entre o Seu Dino e a própria cidade, entre o sujeito que tinha para si o Tigrão, mas que agora o Tigrão também não escapou das mãos dele. Eu acho que isso é muito lindo, né? Eu até fiz um post no meu Instagram quando a gente levou essa miniatura agora para o Seu Dino, né? Coloque um tigre na sua mão, né? Que era no tanque, na sua mão, que é devolver para ele esse Tigrão numa escala que ele consegue tocar e ter consigo, né? E essa coisa maravilhosa que é esse monumento que é dinâmico, esse monumento que vai se movendo ao sabor das questões que ocorrem no cotidiano de Guarapari, né? Tem alguns que são até de lançamento de conjunto, de lançamento imobiliário. Assim, é muito engraçado como ele vira um suporte do que acontece na cidade. Né? E ela pertence ao próprio Dino, que é questão complexa, né? Porque tem anúncios, né, que são feitos e é no espaço público. E é no espaço público. O corpo do Tigrão é quase que um outdoor. Um outdoor, exatamente. Né? É muito impressionante isso. Curioso. Tem mais aí, Cauã? Acho que é o último, né? Esse é o último. Nessa linha dos monumentos espontâneos, o Tigrão de Guarapari é o ícone, sabe? Ele e as Torres de Jesus de Nazaré são impressionantes. Né? E aproveitando, assim, né? Quem já viu aqui, está assistindo pelo YouTube, viu o cenário, né? A gente tem algumas reproduções do Papo Ru do Tigrão, mas também de outros monumentos, né? A estátua do Araribóia, a estátua da Dona Dominga, né? Queria que você falasse um pouco desse trabalho do Lena, né? Que vocês têm desenvolvido com esses objetos, né? Com a produção por impressora 3D, né? Isso. Reprodução de miniaturas. Resumindo aí, né? No finalzinho. Então como eu falei, a gente fez esse inventário, tem feito, né? Porque você tem que ficar atualizando sempre. Nós disponibilizamos esse inventário no site, como você falou, né? artepublicacapixaba.com.br. Nós disponibilizamos todo esse inventário de imagens lá e dos textos que nós produzimos, mas a gente verificou que isso levava a parte da população, mas a parte da população que não é vidente, que tem baixa visão ou que é totalmente cego, ele, por mais que você descreva o monumento, ele não tem ideia da forma do monumento, porque ele nunca viu o monumento, né? Exceto quem tem baixa visão, tem uma certa perspectiva, ou quem ficou cego mais tarde, que possa ter convivido com alguns deles. Mas a grande maioria não tem essa ideia. Então, a proposta nossa com essas miniaturas, e aí sim, buscar a tecnologia 3D, né, a modelagem e a impressão 3D para viabilizar isso, é fazer esses monumentos em escala, né, para que quem tem baixa visão, ou seja, ele possa tatear e sentir aquele monumento. E aí, associada a uma outra etapa que a gente está desenvolvendo, que é a audiodescrição, a gente vai trabalhar no site em breve também, disponibilizando a audiodescrição. Então, com a audiodescrição ou uma descrição em braille, né, mais o tateamento, para que eles possam ter uma noção desse monumento, né? Um exemplo, por exemplo, é aquele monumento na entrada da Ilha do Boi, né? Monumento à imigração italiana, que são duas colunas de granito de 30 metros de altura, né? Então, nós temos uma escala dele que está numa proporção de 12 centímetros, por exemplo, que você pode tatear e ter uma ideia da forma do monumento. Porque uma pessoa sem visão ali, se ela for tatear o monumento físico, ela só vai sentir paredes de um material frio, né? Mas se ela o Tigrão, ele vai sentir só a canela. Só sentir só a canela, né? Então, assim, esses objetos modelados nessa tecnologia 3D, ele permite que o deficiente visual tenha um contato com a forma. E nas reproduções em que esses monumentos estão maiores, aí eu não vou saber te dizer exatamente os dois tipos de tato, mas as pessoas que têm baixa visão, ou principalmente quem é totalmente cego, eles têm dois tipos de tato. Um tato, eu vou simplificar aqui, um tato mais grosso, né? E um tato mais refinado. Esse tato mais refinado, ele precisa sentir áreas um pouco maiores do monumento. Então, para trabalhar essa questão, por exemplo, da expressão, né? Se a gente pega o soldado Aldomário, a própria Dona Dominga, ou o Araribóia, naquela expressão facial dele de quem está pronto para poder soltar a flecha, né? Há rugas de expressão, há movimentos da musculatura, que aí, para que um deficiente visual tenha a percepção mais sensível
desses movimentos, dessa expressão, esses movimentos precisam estar numa escala um pouco maior, né? Então, a gente está começando agora a trabalhar também perspectivas um pouco maiores para que a gente possa, com o portador de deficiência visual, trabalhar essas relações de expressão também dos monumentos, em especial os monumentos que são figurativos, né? Interessante. E também outras coisas, né, que vem proporcionando, eu vi que está sendo feito um jogo de xadrez, Sim, a sim. probabilidade de educação também na escola, das próprias miniaturas como um adorno possível, né, também. Acho que a gente tem, então as miniaturas surgem para a gente pensar uma questão com os portadores de deficiência visual. Mas a gente foi percebendo que essas miniaturas, elas tangenciam o colecionismo, né? Eu colecionei muito carrinho quando era criança, eu tenho um amigo que coleciona igual cachorro. o Tigrão, ganhou vida própria, né? A coisa vai abrindo. Vai ganhando vida própria. Então, assim, a gente tem todo um ramo que pode ir por essa seção do colecionismo, né? Mas a gente também está trabalhando principalmente uma coisa que é a educação patrimonial, né? E agora, com o financiamento da FAPES, a gente pôde estar construindo o nosso kit experimental para a formação de professores para trabalhar na educação básica com os alunos, essa questão do desenvolvimento afetivo, da percepção afetiva, de conviver com esses monumentos, brincar com esses monumentos, com o jogo da memória, com quebra-cabeça, né? E aí a gente tem jogos que vão desde a educação infantil até o ensino médio. E aí, entrando no que você falou, o jogo de xadrez, que é um jogo que exige uma maturação cognitiva maior, que já é pensado, então, para crianças e adolescentes um pouco mais velhos, ele é exatamente para trabalhar essa cognição, esse jogo de raciocínio que é muito importante no xadrez, mas, ao mesmo tempo, ao fazer isso valorizando, né, e discutindo as relações políticas, culturais, históricas e étnico-raciais do Espírito Santo, né? Porque no nosso tabuleiro de xadrez, a rainha é a Dona Dominga, aquele monumento da entrada do palácio, ali embaixo da escadaria do Palácio Anchieta, que é uma mulher negra, pobre, né, que trabalhadora, né? O nosso rei é um índio botocudo, que é uma outra etnia do Espírito Santo, que foi talvez, assim, no Brasil, a gente pode dizer que eles foram os índios mais resistentes ao processo de colonização portuguesa, à invasão portuguesa, né? E eles imperavam no Espírito Santo, né? Tanto que foi uma das regiões mais difíceis de serem ocupadas. O nosso bispo, é o padre Afonso de Baixo Guandu, que está ligado à etnia italiana, né? Então, o nosso peão é o soldado Aldomário, né, lá de Baixo Guandu, que foi uma peça fundamental no processo de demarcação do limite territorial entre Minas e Espírito Santo. Por isso ele é o nosso peão, porque o peão no jogo de xadrez é o que protege o território, é o soldado do território do reino, né? Então, e todas essas, só para deixar, né, evidente, são estátuas do Espírito Santo transformadas em miniaturas e passaram a ser os blocos do World Trade. Mas todas elas com o conjunto do nosso tabuleiro de xadrez. Permite uma didática. Né? Ele discute, então, não só o jogo em si do xadrez, não só a questão de uma visualização dos monumentos do Espírito Santo, mas o próprio processo de ocupação do território capixaba, a diversidade étnica do território capixaba, né? Porque quando a gente fala em estudos de étnico-raciais no Espírito Santo, a gente tem que pensar que nós somos um estado formado por portugueses, por povos originários, os indígenas, por portugueses, por negros escravizados, por italianos, por pomeranos. A diversidade étnica do Espírito Santo ela é muito grande. E eu acho que a gente tem que trabalhar. Nós temos, obviamente, etnias que foram mais sacrificadas durante esse processo, a gente não pode deixar de discutir isso, por isso que a nossa rainha e o nosso rei é um representante étnico africano, é um representante étnico indígena, as duas principais peças, né, do nosso tabuleiro, mas é importante também entender que o tabuleiro ele é um jogo que discute a nossa formação e a nossa educação patrimonial. Beleza, obrigado, professor Aparecido José Cirilo da UFES, muito legal esse papo, agradeço, acho que convido as pessoas também, né, para acessarem o site, quem quiser saber mais, artepublicacapixaba.com.br. Vamos botar o link aí também na descrição. E é isso, esse foi o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, que está aqui nos bastidores. E esses outros programas estão disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube do Século Diário.
também no secodiario.com.br. Obrigado, professor, Obrigado, e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Raiz Capixaba.